Boa noite, irmãos. Hoje é dia 22 de junho de 2025. Estamos dando início ao culto da família. Hoje é um domingo. Glória a Deus por esse dia. Você provavelmente está vendo esse vídeo no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Você é bem-vindo. Temos também o nosso site, www.igrejadeInterlagos.com.br. Nós vamos fazer uma pequena reflexão, irmãos, de 10 minutos, sobre a Bíblia. E hoje eu separei uma palavra que fala sobre a paz, né? Estranho a gente falar de paz em um mundo que está com guerras regionais, né? Espero que não se espalhe, né? Porque todo o mundo, politicamente falando, está na mão de muitas pessoas que são inescrupulosas, né? Então, alguns políticos são bons, a maioria parece que tem mais interesse, né? Isso passa por corruptos, por malucos, por terroristas, por interesseiros, por globalistas. Então, a gente se preocupa um pouco, né, com o que está acontecendo, com esse bombardeio que teve, né, lá tanto em Tel Aviv, em Israel, como lá no Irã, né? Então, a gente tem que orar, né, orar para quê? Para que haja paz, né? E quando a gente vê o que acontece na Bíblia, né? Eu só vou dar as referências em João 16:33, não precisa de abrir, pastor, que fala que Jesus fala assim: em mim tenhais paz. Em Jesus nós temos paz. Que é essa paz que temos em Jesus? É uma paz que é uma conexão direta de nós com Jesus, através do Espírito Santo, né? Em Romanos 12:18, já sobe um nível. Também não precisa abrir, pastor, fala assim: se possível, tenha paz com todos. Por que é esse ser possível? Porque Deus sabe que muitas vezes não é possível, né? Por que não é possível? Porque muitas pessoas, quando não concordam com o que a gente pensa, não consegue estabelecer um relacionamento minimamente respeitoso com a gente, né? Porque as pessoas, conforme vão passando os anos, irmãos, eu acho que antigamente as pessoas eram mais tolerantes, né? Mas agora as pessoas, elas querem provar que elas estão certas, né? Mesmo que isso possa custar inimizades, mesmo que isso possa custar ofensas, né? As pessoas, parece que antigamente se respeitavam mais, né? Mas agora não. A pessoa, ela quer impor a convicção dela, né? E isso, principalmente no plano das amizades, no plano de família, é uma coisa que muitas vezes um pode machucar o outro, né? E quando a gente vê assim como Jesus agia sempre com muita mansidão, com muita humildade, né? E quando fala assim, né, se possível, tem de paz com os outros, a gente acaba tendo convicção do que é essa querer impor alguma coisa, né? Então, a palavra que eu quero dividir com os irmãos é Mateus 10, queria que o pastor abrisse, Mateus 10:30. Mateus 10:30,
que realmente a gente tem que ter paz, e a nossa paz vem de Jesus, né? Então, Mateus 10:30 fala assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, aqui, irmãos, a gente já vê que começa a existir um atrito, né? Porque aqui fala, olha, confessar diante dos homens. E muitas vezes, quando a gente confessa Cristo diante dos homens, começa a existir atrito, porque tem gente que não aceita Cristo. Então, o verso 34 fala assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Interessante, irmãos, que Jesus fala assim: olha, lembra aquela paz que eu prometi? Tudo bem, né? Mas Jesus deixa bem claro aqui no verso 34. E essa paz que ele vem trazer é uma paz diferente, porque ele fala: eu não vim trazer a paz à terra. E essa paz que Jesus está dizendo são relacionamentos humanos. Tanto assim que ele fala assim: não vim trazer a paz, mas a espada. E essa espada que Jesus veio trazer, irmãos, não tem nada a ver com morte física. Essa espada tem a ver com separação de vínculos, cortar vínculos. Porque muitas vezes uma pessoa que é cristã, ela é tida como a ovelha negra da família. Pronto, chegou a crente. Vamos ficar quietos, vamos mudar de assunto, né? Por quê? Porque a luz de Cristo que está refletindo num cristão desagrada aquele que tem disposição no seu coração para o pecado. Né? Então, quando está escrito aqui que Jesus falou, né? Eu vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão, separação, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem são seus familiares. Olha, irmãos, isso é duro, mas acontece muitas vezes. Tem muitas pessoas cristãs que os parentes mais íntimos, mais próximos do seu próprio núcleo familiar íntimo, da sua casa, acabam virando inimigos dele, acabam colocando pedra de tropeço, virando chacota, não entendendo a vida que a pessoa quer trilhar ao lado de Cristo, né? Parece que eles têm ciúmes do amor que a pessoa tem a Cristo. E aqui, irmãos, só mais um versículo, pastor. Deixa eu ver aqui. Isso. Os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Até aqui, pastor. Então, irmãos, o que a gente vê? Que a paz que Jesus nos dá é o nosso relacionamento com Ele, tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes, o cristão não vai ter paz no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é a vida cristã. As pessoas ficam confusas com o modo da gente agir.
As pessoas pensam que a gente está agindo de uma maneira não usual, uma maneira doida, né? Por isso que a Bíblia fala, o evangelho é loucura para os que se perdem. Porque realmente, irmãos, uma pessoa sacrificar a sua vida por amor do nome de Cristo, uma pessoa que não é cristã e vê isso, nossa, isso aí é loucura. Né? E quando a gente se submete à vontade de Deus, irmãos, a gente não faz isso por um peso ou por uma obrigação, a gente faz isso com alegria. Por quê? Porque a gente sente a paz do Senhor Jesus invadir o nosso coração, invadir a nossa vida. A gente consegue sentir que está no direcionamento de Deus. E muitas vezes esse direcionamento de Deus envolve a negação de algumas coisas que as pessoas têm como usual, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender uma vida cristã e aí começam a existir perseguição. Por isso que na Bíblia fala, nesse versículo em especial, né, no 34, não precisa abrir não, pastor. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas a espada. Mas a pessoa fala, mas Jesus não falou que ele é a paz, que se possível tenha paz com todo mundo, em mim tenha paz. É uma paz, irmãos, que é diferente da paz do relacionamento horizontal que a gente tem. A paz de Jesus é uma paz vertical, entende? E essa paz vertical é a paz que a gente tem com Deus, é uma paz que dá preenchimento em nosso coração. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem essa paz. Mas é essa paz que a gente tem que buscar, irmãos. E no desenrolar da vida cristã, como eu já disse, as nossas atitudes ou as nossas preferências podem não coincidir com as preferências das pessoas que estão ao nosso redor e ocorrerem os atritos. Aí é porque veio a espada, né? Então, essa palavra que eu quis dividir com vocês, irmãos, que essa espada que Jesus trouxe não tem a ver com morte de ninguém, mas tem a ver com a separação, né? Que muitas vezes pode existir na vida do cristão. Amém? E quando fala também que os nossos inimigos são os nossos familiares, logicamente, a gente tem que orar muito pelos nossos familiares e desejar muito que os nossos familiares se convertam a Deus e dar testemunho cristão de amor e não testemunho de indiretas ou testemunho da bronca, de críticas. Não, não é esse testemunho. Jesus fala para dar testemunho de amor para todos, principalmente com os nossos familiares, para que nós possamos ganhá-los também para Cristo, com oração, com testemunho, não com sermão, né? Ninguém consegue converter alguém com sermão, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, é pelo Espírito Santo que a gente consegue converter. Mas a gente tem que estar preparado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente não vai ser bem-vindo. Não são todas as situações, irmãos, que a gente é bem-vindo, por causa do nome de Jesus. Amém? Então, vou fazer só uma pequena oração para fechar esse preâmbulo, antes de passar a palavra, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, Senhor, para dizer que nós Te amamos, Jesus. Abençoe esse culto, aceite a nossa adoração,
Ensina, Senhor, os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, a Te servir conforme a Tua vontade, Pai. Que a nossa vontade, Senhor, fique em segundo plano, Senhor, e que possamos fazer somente a Tua vontade, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo e que irá ouvir essa palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os nossos corações sejam preenchidos pela Tua paz, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.